Romanos capítulo 4, verso 19. Romanos capítulo 4, verso 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era de quase 100 anos. Era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. 20. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? Então, verso 19: não enfraqueceu na fé, não atentou ele para o seu próprio corpo já amortecido. Abraão é o pai da fé. Quem lembra da história de Abraão em Gênesis 12, quando Deus o chama para, a partir de Abraão, descender a nação de Deus, os hebreus, Israel. E Deus dá um comando para ele: sai da tua terra, no meio da tua parentela. Porque os parentes de Abraão, eram parentes idólatras. Eles vendiam ídolos na Mesopotâmia. E Deus precisava tirar ele daquele ambiente hostil de idolatria, de pecado, e levar ele para na direção da terra prometida. E ele obedeceu uma voz. Por isso que ele é considerado o pai da fé, porque ele mesmo velho, ele saiu sem filhos, e Deus prometendo: sua descendência será como a areia da praia, como as estrelas do céu. Então ele sai obedecendo essa voz, a voz de Deus, e ele vive o extraordinário, porque Deus cumpre a promessa dele na vida de Abraão. E qual é o segredo? Qual é a receita? Aqui está a chave, irmãos: fé. Uma fé inabalável. Uma fé inabalável é o segredo de você viver promessas extraordinárias. É ter uma fé inabalável. Há muita gente que enfraquece na fé, que esfria na fé, que desanima na fé, que retrocede na fé. Pessoas que estão vivendo verdadeiras crises na fé, porque a maior crise que nós estamos vivendo nesses dias que precedem a vida de Jesus é uma crise da fé. Pessoas que não creem mais em nada. Você pega a Europa, um ateísmo quase que generalizado. Eu tenho parentes em Madrid que todos praticamente são ateus. Eles não creem em Deus, eles não creem no Evangelho, eles não creem em Jesus. E não muito longe disso, nós estamos vivendo aqui no Brasil. Nós percebemos irmãos que não estão mais reagindo, irmãos que não estão mais com alegria de servir, de cultuar, de adorar. Eles não têm mais fé para ofertar, eles não têm mais fé para cultuar, eles não têm mais fé para evangelizar. Tudo no reino de Deus, nós precisamos desse ingrediente chamado fé. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o diabo luta constantemente para esfriar você na fé, para roubar a sua fé, para desanimar você, para você não acreditar mais. E muitas vezes, talvez todas as vezes, nós passamos pela prova do tempo. Deus prometeu, amém? Deus fez a promessa, aleluia. Mas tem a fase do tempo. O tempo, quando você não vê as coisas acontecendo, quando você não vê as promessas se cumprindo, o tempo passando, e você fica pensando: eu estou muito velho, ou será que vai acontecer? E você é desafiado o tempo todo, desafiado na sua própria fé. Abraão questionou Deus: como é que é, Senhor? O Senhor falou, e até agora nada. Deus precisou trabalhar em Abraão ali anos, até a promessa, demorou anos para a promessa se cumprir na vida de Abraão. Não foi assim, macarrão instantâneo. Não foi rápido, não foi micro-ondas, coloca lá e fica pronto rapidinho. Foi um processo. Com toda a fé passa pela prova do tempo.
Irmão, eu não sei qual é o nível do tempo, né? O time que você está vivendo, mas eu venho dizer para alguém aqui: continue na fé, continue ligado na fé, continue esperando na fé, continue projetando, enchendo o teu coração de expectativa, como Abraão fez. Em Hebreus diz que Abraão não atentou, ou seja, ele não considerou a sua velhice, ele não considerou as suas circunstâncias, ele não considerou os desafios, as provações, ele considerou a Deus. E aqui eu começo a pregar: não considere a realidade que você está vivendo. Abraão não atentou para a sua velhice, nem para o ventre de Sara já amortecido, apodrecido. Era impossível ter algum fruto daquele ventre, algum fruto daquele relacionamento. Para onde que Abraão atentou? Ele considerou a promessa de Deus. Ele atentou para a promessa de Deus. E aqui está a chave: o teu foco determina o seu destino. Para onde você direciona, canaliza a sua fé, os seus olhos, para onde você vai caminhar. Amém? Se você ficar olhando para o problema, se você ficar olhando para a impossibilidade, se você ficar olhando, atentando, considerando a sua situação financeira, considerando o diagnóstico médico, considerando situações contrárias na sua vida, você não vai viver milagres. Olha o segredo de Abraão: ele não considerou a sua velhice, a sua fraqueza, ele não se atentou para isso. Pelo contrário, ele se fortaleceu na fé, ele creu na promessa, ele acreditou na promessa, ele teve fé. Se você ficar olhando para as circunstâncias da vida, você não vai ter uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que tira do mundo espiritual e traz para o mundo físico, para o mundo natural. Amém? Às vezes você vai precisar de uma fé de libertação que faz Deus fazer assim, Deus dá um livramento. Você está no trânsito, Deus está te guardando. Você está andando e Deus está te guardando do assalto. Deus está te guardando do homem violento. Deus está te guardando. Fé de libertação. Mas às vezes você vai precisar de uma fé de sustentação. Você está ali, Senhor, e nada acontece. Não tem uma resposta, o e-mail não vem, a resposta não chega. E você vê algumas coisas fechando, algumas coisas, Senhor, e agora? Aí você precisa ter essa fé de Abraão, essa fé de sustentação. Senhor, estou aqui, eu continuo te adorando, eu continuo colocando o Senhor como primeiro na minha vida, eu continuo honrando o teu nome, a tua palavra, eu continuo obedecendo, muitas vezes sem entender, mas eu obedeço. É a tua palavra, é a sua voz, é o teu reino, eis-me aqui, eu estou crendo, eu estou acreditando. Aí sim você entra no nível do cumprimento da palavra, do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Para onde você tem olhado? Não, eu tenho olhado para o meu casamento ruim, eu tenho olhado para os meus filhos que estão desencaminhados, eu estou olhando para a minha saúde física, estou debilitado. Se você ficar focado nisso, gastando a sua energia nisso, você não vai viver milagre. Quantas pessoas que descobrem uma doença, elas vão para o Google e gastam horas pesquisando como lidar com aquela enfermidade, como resolver aquela enfermidade. Ela começa a pesquisar de pessoas que morreram daquela enfermidade. Ou seja, ela não está alimentando a fé, ela está alimentando o seu medo. Em vez de gastar tempo lembrando-se das promessas de Deus, Senhor, o Senhor me prometeu vida longa, o Senhor prometeu que vai contar os meus dias, o Senhor me prometeu longevidade, o Senhor renova os meus dias como da águia, o Senhor me dá saúde, o Senhor cura todas as minhas enfermidades. Está aqui na palavra, e eu decido canalizar minha visão e a minha força, a minha energia no que o Senhor está dizendo e não no que eu estou vendo. Irmão, você tem que ter fé para não considerar o cenário que você está vivendo. Você tem que ter olhos espirituais, uma fé espiritual, não uma fé emotiva,
uma fé superficial, mas uma fé sobrenatural que vai além das circunstâncias. Não, essa realidade não é o que Deus diz, então eu não aceito. Não, essa realidade não vai me influenciar, porque eu decido ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. E o Senhor prometeu vida longa, o Senhor prometeu portas abertas, o Senhor diz que eu estou gravado na palma da mão dele, e ninguém pode me arrancar do controle de Deus. O Senhor disse, e eu fico com aquilo que Deus disse. Mas em vez de você ter fé, crente, você vai para as redes sociais, você vai buscar subterfúgios, você vai buscar soluções aonde não há solução. Quem está comigo na fé aqui hoje, irmão? Fé que liberta você, que cura, fé que faz você vencer os gigantes da vida, fé que faz você não retroceder, faz você avançar, faz você conquistar, faz você ir em direção à tua promessa. Se não for por fé, você não consegue. E aqui está o motivo de tantos crentes frustrados, que vivem retrocessos na sua vida, que não vivem as promessas. Deus quer o melhor para você. Agora, no mundo espiritual, a moeda de câmbio se chama fé. É por isso que você precisa se preocupar com a sua fé, alimentar a sua fé, aumentar o nível de fé no mundo espiritual, a sua conta bancária espiritual. Você está aí? E não enfraqueceu na fé, não considerou seu próprio corpo já amortecido. Abraão não estava nem aí. Tudo dizia, todos diziam, você está velho, é impossível você ser pai de nações, é impossível você ser pai de multidões, é impossível essa promessa, você está delirando, Abraão. E Abraão, não, eu sei quem tenho crido, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Há um louvor que às vezes eu me emociono no altar, o refrão, se Deus falou, como é que é? Vai, tia, me ajuda. Pastor Adilson, Bispo Adilson, para ICM, para você, se não foi homem, foi Deus. Deus falou, e a sua palavra não cai em terra. Ó Senhor, Pai de multidões, Pai de multidões, Pai de nações, Deus falou que vai te colocar como cabeça e não como cauda. Deus falou que você ficaria sempre em cima, não embaixo. Deus falou que os sinais seguirão aqueles que creem no nome dEle. Você vai falar novas línguas, você vai expulsar demônios, você vai curar os enfermos. Deus falou. Onde está o povo da fé que crê na promessa de Deus? Aleluia! Abraão, homem de fé, lembra de Jairo? Jairo está com a sua filha. Olha só como que Jairo teve que decidir o que ele ia considerar. Abraão considerou Deus. Não, eu não considero os da terra, as circunstâncias da terra, eu considero Deus. O que Deus disse eu me apego. E Abraão viveu a promessa. Jairo está com a sua filha morrendo, enferma. Quem é pai, quem é mãe sabe o quanto que os filhos valem para nós. Nós damos tudo em favor dos nossos filhos. Jairo está pedindo socorro a Jesus. Minha filha está morta, eu preciso da tua ajuda. E Jesus, vamos lá, eu vou restabelecer a sua saúde. E no caminho que Jesus está indo, havia pressa, sim ou não, irmão? Pressa, eu tenho pressa. A gente está doente, você está com a filha morrendo.
É claro que você vai ter pressa. Jairo estava com muita pressa. E de repente algumas pessoas interrompem Jesus. A mulher do fluxo de sangue entra no caminho, é curada. Jesus para, abençoa ela e tal. A tua fé te curou, vai em paz, minha filha. E de repente Jesus não deu tempo de ele ir lá na casa de Jairo. Os da família de Jairo chegam, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus ouve aquilo de Jairo, crê somente. Aí a fé é desafiada nesse momento. A quem você vai dar ouvido, irmão? A voz dizendo, essa é a realidade, morreu, não tem mais jeito. Ou Jesus está dizendo, crê somente, Jairo. Você só precisa crer. Jesus está dizendo, Jairo, creia. Os familiares, você tem familiar que você tem que amar à distância. Não todos, alguns. Tem que amar longe de você. Você tem que amar, mas longe de você. Não incomoda mais o mestre. A tua filha morreu, Jairo. Jesus está aqui. Jairo, crê somente. A família já morreu. Jairo, crê somente. Está dormindo. Já morreu. Jairo está no meio. E agora? E agora? É nessa hora que você tem que... O que você vai considerar? Você vai considerar as circunstâncias, essa realidade, essa situação, ou você vai ativar a fé no teu espírito e vai crer no que Jesus está dizendo a teu respeito. Jairo, vamos na tua casa, tua filha está dormindo. Jesus chega lá, todo mundo está chorando. Jesus chega e diz, está dormindo. Repare que na Bíblia Jesus nunca declarou que ele não queria ver, sempre que ele queria ver. Jesus é o maior exemplo de fé. O maior modelo de fé é o nosso Jesus. Ele diz, a menina está dormindo. Todo mundo começou a rir dele. Ele diz, sai todo mundo, porque quem está rindo, quem está zombando não vai participar do milagre. Sai todo mundo. Quem zomba da sua fé, quem não acredita no teu potencial, quem não acredita no teu chamado, não, Deus vai tirar da sua vida, vai te desconectar dessas pessoas. Só vai ficar na tua vida parceiros de fé. Não, eu vou repetir. Só quem tem o mesmo espírito que você, pessoas que têm o mesmo espírito e a mesma fé que a sua, pessoas que torcem pelo teu melhor, pela tua vitória, pela tua bênção, pessoas que vão ver o milagre acontecer na sua vida, que querem você vivendo as promessas de Deus. Porque tem gente que está preparado para celebrar suas derrotas. Tem gente que entra disfarçadamente na nossa vida para colher informações, para ver como é que está, e celebra quando você não está bem. Do meu lado, só quero pessoas que cabem no meu futuro, pessoas que tenham o mesmo espírito, a mesma fé. A menina dorme, Jesus entra, só os discípulos mais chegados, e o pai e a mãe, e de repente aquela menina que estava morta já, o coração já tinha parado, já estava com o corpo endurecido. De repente aquela menina é ressuscitada. Algo impossível de acontecer, porque a fé faz isso. Ela opera no campo do impossível. O que é impossível para você, irmão? É impossível. É impossível. Pastor, é impossível. É nessa impossibilidade que Deus será glorificado na sua vida. Todos vão saber, não, humanamente não poderia acontecer, mas Deus falou, Deus fez a obra e o milagre aconteceu. Amém? Se prepare, porque Deus vai ressuscitar sonhos que estão mortos na sua vida, projetos que você já engavetou, situações, sonhos, objetivos que você já desistiu, e Deus está dizendo, ainda não é o fim. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite, irmão. Eu sinto no meu espírito que a voz de Deus está bradando aqui para alguém. Ei, não acabou. Eu ainda vou terminar o que eu comecei na tua vida.
Não acabou, oh glória. Não desista, não perca a sua fé, não abra mão da fé. Ainda não acabou, glória a Deus. Ainda não acabou o que eu tenho para fazer na sua vida. Ainda não terminou. Tem gente que engavetou, tem gente que desistiu do sonho. Deus te trouxe aqui nessa noite para chacoalhar a sua fé e dizer: ainda não acabou. Se você decidir não atentar para as circunstâncias da vida, mas considerar o que Deus falou ao teu respeito, você vai viver milagres. Fala para o vizinho: não considere o que o homem disse, considere o que Deus disse. Não, fale para o vizinho: não considere o que o exame disse, considere o que a Bíblia diz. Não considere a tua geografia, as tuas finanças, a tua realidade. Não considere isso. More no seu futuro. A fé faz isso. A fé transporta você para o seu futuro. Levante a sua mão, reaja nesta palavra, reaja. Levante a sua mão, 30 segundos de glória. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. A fé faz milagres acontecer. A fé trabalha com imagens. Quais são as imagens que você tem? Deus disse a Abraão: vamos trabalhar essa fé. Sai dessa tenda, olha para o céu, olha o quadro que eu pintei para você. Olha para o céu e conte as estrelas. Se é que você pode contar as estrelas. E toda vez que Abraão pensava em desanimar, ele olhava para o quadro da fé, ele olhava para o céu. Deus disse: a minha descendência será como as estrelas do céu. Qual a imagem que você tem? Aleluia. Eu tenho lá no meu escritório uma imagem de uma igreja gigante, irmão, uma multidão de gente adorando. Está lá no meu quadro dos sonhos, aleluia. Aquela imagem alimenta a minha fé. E eu oro, e eu busco, e eu creio, e eu estou indo em direção à promessa. Lembra da irmã que estava com câncer, já estava definhando e morrendo, estado terminal. O médico falou: vai para casa porque não tem mais jeito no hospital. E ela chegou em casa, ela se olhava no espelho e chorava porque ela via aquela situação. De repente o Espírito Santo deu aquele estalo no espírito dela. Ela pegou as fotos dela e começou a pegar as fotos dela bonita, dela no shopping, dela dos filhos com o esposo, ela cavalgando, ela correndo, ela com saúde. E ela foi colocando no corredor da casa, no quarto, no banheiro, foi colocando na porta da geladeira. E por onde aquela mulher andava na casa, ela via as fotos dela com saúde, com saúde. Sabe o que aconteceu? A fé foi ativada. Ela venceu o câncer. O câncer foi exterminado porque ela decidiu não considerar o que ela olhava para o espelho, mas aquilo que ela queria viver na sua vida. Ela foi curada. Oh, meu irmão, não sei qual é a imagem que Deus está dizendo. Feche os teus olhos agora, feche os teus olhos. O rabacalabaia, chorabalabasteria, amam chorabalabaia. Oh glória, feche os teus olhos. Olha a sua casa, olha o seu emprego, olha a sua empresa. Comece a olhar a sua conta bancária. Comece a olhar você fazendo missões. Comece a imaginar, imagine. Como imaginou a sua alma, assim será. Diz a Bíblia: como imaginou a sua alma, assim será. Não se imagine na derrota. Não se imagine no fracasso. Não se imagine nunca casando. Não se imagine desempregado. Não se imagine na miséria. Pelo contrário, use a fé. Considere o que Deus está falando. Considere o que Deus falou. Considere as promessas, não a realidade. Considere as promessas, não os problemas. Considere as promessas e comece a ver. Já estou vendo a ICM em Teresópolis. Já estou vendo aquela multidão em Portugal adorando a Deus. Sabe que eu descobri que há 70 cidades da Espanha que não há uma igreja evangélica.
Aqui tem igreja batendo cabeça. Ninguém quer fazer. Jairo confiou na voz de Deus. Crê somente já. Aqui está a chave, irmão. Creia somente. Mas, não, creia somente. Mas a situação, creia somente. Mas esse problema, creia somente. Creia. Seja ativado na fé nessa noite. Seja ativado na fé. Não perca a sua fé. Aleluia. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. A fé não trabalha com lógica. Porque às vezes você tem muita lógica e isso está atrapalhando a sua fé. Fé não tem nada a ver com intelectualidade. Escute isso aqui. Fé não pode ser estudada. Não tem como estudar fé, irmão. Não tem como explicar milagre. Você não estuda fé. Lembra quando Jesus está pregando no barco de Pedro? Depois que termina a pregação, ele fala: Pedro, vamos lá para o mar alto para pescar. Pedro conhecia de pesca. Talvez ele olhasse para Jesus: não, você é um professor, você é um mestre, você não sabe. Nós entendemos o que é pesca. O peixe não está mordendo, o peixe não está caindo na rede, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Fé é isso, é obedecer sem entender. Porque às vezes você está com muita informação, mas pouca revelação. De repente você está com muita informação, está sabendo muito, sabe de tudo dessa doença, sabe de tudo desse time, sabe de tudo dessa situação, mas não sabe nada de revelação. Lance a rede. Mas Senhor, a noite toda pescamos nada, nem um peixinho. Lança a rede. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, Senhor. Porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede. Porque o Senhor deu o comando, eu vou lançar a rede. Isso é fé. É não tentar explicar, é não tentar entender, intelectualizar. Não funciona assim. Fé não opera no campo da lógica. Não tem lógica, isso é. Por isso que é fé. Por isso que é pela fé. Eles lançam a rede e saem buscando. Puxa, peixe. A Bíblia diz que a rede estava rasgando de tanto peixe que tinha. Que a fé faz isso. O Senhor está mandando, nós vamos lançar. Pode não ter peixe. Quem criou o peixe? O peixe procura a rede de Pedro. Olha o comando do mundo espiritual. Olha o que a fé faz. Os peixes enchendo a rede de Pedro. Em outra ocasião, cobraram o imposto de Jesus. Jesus falou: Pedro, vai lá, pesca. E o primeiro peixe que você pegar, na boca dele, você tira a moeda. Pedro foi lá. Não, você não entende isso. O primeiro peixe pega, abre a boca, a moeda, paga o imposto dele e o imposto de Jesus. Agora eu fico imaginando aquele peixe recebendo a ordem do mundo espiritual. Você entende isso? Você entende? Não, vai acontecer coisas na sua vida que você não vai entender. Estou sendo profeta para alguém aqui. Vai acontecer coisas na sua vida que você não vai entender. Você vai tentar buscar respostas lógicas. Você vai tentar calcular. Você vai para a calculadora. Você, não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu calculei, eu planejei. Eu estou tentando ter uma resposta racional dessa situação, mas eu não estou entendendo. É a fé. É a fé. Vai ser tanto peixe, tanto milagre, tanta resposta. Você vai tentar calcular, porque a mente racional tenta explicar a fé. É fé, irmão. Se não for na fé, não vai. Não é a minha expertise, não é a minha capacidade. Não é a minha habilidade, os meus dons, nem nada disso. É a fé. É a fé. Deus está falando: pisa,
E Pedro está lá pisando. Pedro está olhando para Jesus andando por cima das águas. Vem, Pedro. E Pedro sai do barco. É a fé para sair do barco. É a fé para sair daquilo que te dá segurança. Fé é isso. Ah, eu vou pisar. Ele mandou, vem, eu estou indo. E Pedro pisa na água e não afunda. Me explica isso. Me explica isso. Me explica 5 pães e 2 peixinhos alimentarem quase 15 mil pessoas, considerando que 5 mil homens, fora suas mulheres e crianças. Me explica. Não tem lógica, é fé. Então vai acontecer algo extraordinário na sua vida. Não, tem gente que está dormindo aí, não acredito que você está dormindo. Você vai sair daqui inflamado na fé. Você vai ter fé, vai bater o pé no chão, não vai acontecer. Essa semana tem resposta. Essa semana tem céu aberto. Vai acontecer. Esse processo da justiça. O juiz por excelência já entrou com providência. O recurso já chegou. O martelo já bateu no céu. Aleluia. O que eu tenho que fazer, bispo? Concorde com Deus. Faça o que Maria disse. O anjo apareceu para Maria e disse: você vai gerar. Você está comigo? Você vai engravidar, Maria. Você achou graças aos olhos de Deus. Deus te escolheu. E será sobre ti o Espírito Santo para te envolver. O que Maria falou para o anjo? Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Ei, esse é o segredo. Eis-me aqui. Eu concordo com o Senhor. Eu concordo com a sua palavra. Eu concordo com a sua promessa. Cumpra-se em mim o que o Senhor está falando. Aí sabe o que é interessante? Que Maria faz uma pergunta para o anjo Gabriel: como será isso, visto que eu não conheço homem nenhum? É claro que ela estava falando do contato físico. Era uma jovem virgem. Aí o anjo falou: fica tranquilo, vai descer sobre ti o Espírito Santo. É como que Deus estava dizendo, como se Deus estivesse dizendo: não vai precisar do homem. Não, você não depende do homem. Você depende de mim. Então, se não precisou do homem para o milagre acontecer na vida de Maria, não vai precisar do homem para o milagre acontecer na sua vida. Não vai precisar do homem para o financiamento acontecer na sua vida, para o tratamento acontecer na sua vida, para o treinamento acontecer. Não vai precisar do homem. Porque às vezes você pode estar esperando do homem algo acontecer. Esteja esperando do homem a sua promoção, esperando do homem o recurso, esperando do homem a resposta. E Deus está falando para alguém aqui: não espere do homem, não espere nada do homem. O que eu tenho para você, eu que vou fazer. Não confie, não lance suas expectativas no homem. É fé. É fé. Não. Quem é o teu padrinho? Meu padrinho? Quem te colocou aí? Quem te ajudou? Não foi o homem. Foi Deus. Foi Deus que operou. Foi Deus que abriu as portas. Foi Deus que deu a revelação. Foi Deus. Levante a sua mão. Agora coloque a mão no ombro do vizinho. Chacoalha, diga o que Deus vai fazer na sua vida. A glória dele, não do homem. Não vai ser o homem, não espere do homem, é de Deus. Aleluia. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Aleluia.
Eu quero declarar sobre a sua vida. Ô irmão, Deus pode fazer sem a intervenção humana. Deus faz sem a intervenção humana. Oh glória, aleluia. Deus faz sem a participação do homem. Fecha os teus olhos, segura na mão do vizinho. Você vai declarar sobre a vida dele agora. Você vai se livrar do relatório negativo. Você vai se livrar desse pensamento negativista, pessimista. E vai lembrar do que Deus está dizendo para você. Então você vai repetir o que eu vou falar agora para o seu vizinho. Fechou? Você vai repetir o que eu vou falar para você agora. Som bem baixinho para não atrapalhar. Quero ver o povo declarando. A fé tem uma voz. Amém? O espírito da fé. A fé tem uma voz. A fé precisa ser verbalizada, declarada, falada. Amém? Se você não falar, você não vai manifestar a fé. Então feche os teus olhos, vire para alguém. Você vai falar com essa pessoa agora. Mas vai falar com fé. Com fé. Diga assim: Deus está dizendo para você hoje que cada promessa que falei sobre você, cada sonho que coloquei em seu coração, eu vou fazer, eu vou realizar. Eu vou trazer você da morte para a vida, da escassez para a abundância. Você vai viver saudável, vai viver curado. Seus filhos serão poderosos na terra. Você vai superar aquele vício, aquele problema não vai derrotar você. Você vai conhecer as pessoas certas. Você vai conquistar sonhos maiores do que jamais imaginou, porque você está completamente convencido e tem a fé de Abraão. Você vai viver a insuperável grandeza do favor de Deus em sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz alguma coisa aí, irmão. Faz alguma coisa aí. Uma fé inabalável. Nada vai impedir, nada vai abalar, nada vai fazer você desistir, nada vai fazer você retroceder, nada mais vai fazer você desanimar. Que fé é essa? É a fé de Jó, é a fé perfeita, é a fé espiritual, é a fé que diz: eu sei que meu Redentor vive, eu sei. É a fé que sabe